é existir, resistir numa sociedade que querendo mostrar que você não faz parte do ambiente. Então, ser mulher preta é isso, é resistir o tempo todo. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Bora começar a nossa troca de ideias aqui. Eu saúdo, salve, Priscila Camazano, seja muito bem-vinda a esse programa. Bom, conta pra gente um pouco sobre o seu Matite. Quem é você? Onde você tá? Onde você quer chegar? Enfim, fala aí, qual é a tua? Oi, Bruno. Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo. Eu tô emocionada. Bom, meu nome é Priscila Camazano, eu sou uma mulher preta, eu tenho 34 anos, eu sou jornalista, a minha formação acadêmica é em ciências sociais, eu sou geminiana e filha de Oxum. O que dizem de mim? Cara, eu não sei o que dizem de mim, eu acho que eu não me importo com o que dizem de mim. Mentira, eu acho que eu só finjo que eu não me importo para manter a minha sanidade mental. E agora, onde eu quero chegar? Cara, eu acho que eu quero envelhecer bem, eu quero poder alcançar ainda alguns objetivos profissionais que eu tenho. Eu acho também muito importante, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e primos mais novos. E eu quero poder, na minha luta diária, abrir novos caminhos para eles. Porque eu não gostaria que eles sofressem tanto quanto eu sofri para chegar onde eu cheguei profissionalmente. E eu sei a importância que é da representatividade e da autoestima que isso pode, né, da referência que eu posso dar para eles. Então, acho que esse é onde eu quero chegar, ser essa referência importante para essa turminha aí que está chegando. Muito bom ouvir qual é a tua. Bom, Pri, todo mundo no programa, nós somos grandes admiradores do seu trabalho, da sua trajetória, da sua militância, que algumas vezes ela foi até silenciosa, mas em alto e bom tom quando você escreve, sem sombra de dúvidas. Traz pra gente uma lembrança bacana daquela canção do Milton Nascimento, Maria Maria, que ela fala mais ou menos assim: mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A pergunta é bem simples. O Instituto Ethos diz pra gente que 0,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres pretas. Você acha que essas mulheres possuem na pele essa marca e de alguma forma elas têm fé na vida? Sim, acho que primeiro é importante dizer que esse dado do Instituto Ethos, né, de 2015, foi uma pesquisa que eles fizeram com mais ou menos 500 empresas, grandes empresas, e que foi constatado que somente 0,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. Então, se a gente fizer as contas, de 500 empresas, somente 2 mulheres negras ocupam esses cargos, né? O que é extremamente constrangedor para uma população que tem 56% da população negra, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse dado foi numa matéria que eu fiz e que muitas entrevistadas citaram eles. E eu até entrei em contato com o Instituto Ethos, eles que me passaram esses dados. E eu lembro que foi muito engraçado que elas falavam assim, são só 2 mulheres negras. Uma a gente sabe quem é, que é a Rachel Maia, que é a ex-CEO da Lacoste do Brasil. Na época ela era CEO da Lacoste do Brasil, hoje ela é faz mais parte, ela deixou o cargo em setembro desse ano para assumir outros projetos pessoais, mas na época era a Rachel Maia e as interessadas brincavam, assim, a gente sabe quem é uma, a segunda a gente não sabe quem é. Mas, enfim, eu acho que, assim, essas 2 mulheres, elas inspiram, sim, a gente a ter fé na vida. Acho que quem me inspira mais, de modo geral, são as mulheres negras de modo geral. Mulheres negras que são empregadas domésticas, mulheres negras que são mães solos, mulheres negras que resistem, que elas existem e resistem. Então, eu acho que essas mulheres que estão aí sempre lutando pela invisibilidade, né, que a sociedade coloca para elas, e elas estão resistindo, eu acho que muito mais do que esse 0,4%, que eu acho que é muito importante, essas 2 mulheres negras, porque assim elas trazem uma referência para a gente, particularmente para mim, essas outras mulheres negras que são empregadas domésticas, mães solos, elas me inspiram muito mais.
pela resistência, pela força delas, elas sim me trazem fé na vida. Bom, Pri, fazendo um link em tudo que você falou, e que é absolutamente grande, acho que nem cabe muito fazer uma pergunta. Eu acho que esse momento, e aí todo mundo que está ouvindo, o meu convite é: vamos prestar atenção, vamos escutar uma mulher preta falando. Deixo o microfone absolutamente aberto para você falar sobre o seu matite, o que você já passou, o que você enxerga, enfim, conta um pouco do que é ser uma mulher preta no mercado de trabalho no Brasil. Legal. Vamos lá, acho que primeiramente a gente precisa ter claro que a pirâmide social, da base ao topo, ela, na verdade, do topo à base, ela é definida por homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E isso já evidencia a desigualdade de raça e gênero. No caso das mulheres negras, a interseccionalidade que permeia a relação delas com a sociedade e define como elas são tratadas. Ou seja, além de sofrerem por serem mulheres, o fator raça as condicionam a uma gama muito mais de desigualdades, que perpassam, por exemplo, por salários, posições inferiores entre as empresas, em comparação aos outros grupos sociais. Então, as mulheres negras, primeiro, elas são discriminadas pela cor da pele e depois por ser mulher. Isso acho que é fundamental a gente ter isso claro. Para exemplificar isso, pesquisas evidenciam isso claramente. A gente tem aí os dados da PNAD contínua, que descrevem isso, e também é só a gente observar, né, na sociedade é simples observar essa posição da mulher negra. Basta só a gente fazer simples perguntas. Você que trabalha em um escritório, quantas mulheres negras são funcionárias e em que cargos elas ocupam? Quando você foi a uma consulta médica, quantas mulheres negras te atenderam? Quantas professoras negras você teve durante a sua formação? Enfim, dá para fazer aí inúmeras perguntas a fim de definir quais são os lugares que vemos e com que frequência essas mulheres. E é simples observar também no nosso dia a dia, concluir que normalmente essas mulheres elas estão ligadas a trabalhos de baixa remuneração e que normalmente não necessitam de uma formação acadêmica, né? Essas mulheres são diaristas, faxineiras, balconistas, vendedoras. Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu lembro de um artigo da Djamila Ribeiro, que ela publicou na coluna dela da Folha, em novembro do ano passado, que o título era Solidão Institucional, que ela tratava justamente sobre esse assunto, né? Falava da solidão institucional da mulher negra. Isso aí era um objeto de estudo dela. E aí no artigo a Djamila falava que a solidão das mulheres negras é tão profundo que normalmente elas são as tias da limpeza, as tias do café, nem sequer elas são chamadas pelo nome, né? A gente só sabe que elas moram longe. Então isso é bem para exemplificar em que lugares as mulheres negras no Brasil são colocadas. E eu estou contando isso para ilustrar, né, esses lugares e pensar que são cerca de 60 milhões de mulheres negras na população, ou seja, são mais ou menos 28% dos brasileiros. Esses dados são da PNAD contínua também do IBGE. E eles foram divulgados uma série de artigos que a Folha publicou no ano passado sobre mulheres negras. E mesmo assim, sendo esses 60 milhões de mulheres negras, e a gente ainda dificilmente encontra elas em funções que não sejam essas, de diaristas, faxineiras, balconistas, então parece que tem uma coisa de errado. Se somos muitas e só estamos nesses lugares, o que está acontecendo? Agora, vamos olhar para essas mulheres que conseguiram furar a bolha, que como a gente já citou ali esses dados do Instituto Ethos, elas existem e resistem. Elas ascenderam socialmente, elas ocupam cargos melhores de remuneração. Primeiro, elas são poucas em comparação à proporção que representam da sociedade, 0,4% é ridículo. Portanto, elas vivem também uma solidão de gênero e raça, porque elas dificilmente se veem iguais no mesmo ambiente corporativo que elas estão ali. Segundo, essas mulheres que ascenderam socialmente, elas ganham menos, e isso é claro observar, os dados da PNAD contínua também demonstram isso. A remuneração média das mulheres negras é de R$ 1.476, isso representa menos da metade da renda do homem branco, que ganha em torno de 3.364. E aí, voltando nos dados do Instituto Ethos, que somente 0,4% ocupam cargos de liderança, esse número é muito importante,
porque há um consenso entre os estudiosos do assunto que é imprescindível termos mulheres negras nesses cargos para que o quadro de funcionários de uma empresa possa absorver mais mulheres negras. Fala-se também muito na importância da referência. Uma mulher negra em uma posição de liderança inspira as outras a sonharem também estar naquele lugar. Isso é importantíssimo para a autoestima. Agora, vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito para absorver mais mulheres negras nas empresas. Além delas ocuparem os cargos de liderança, especialistas também defendem que processos seletivos das empresas também devem ser mais flexíveis, levando em conta a realidade da população negra. Um exemplo é a exigência do inglês. Muitas vezes os processos seletivos exigem o inglês fluente e nem sempre é imprescindível para o cargo. E isso já é um fator que elimina já o candidato negro, que muitas vezes não teve a oportunidade de fazer um curso de inglês durante a sua formação. Outro dado que também exclui a população negra é a forma como a vaga também é divulgada. Porque nem sempre, muito tem aquela coisa da indicação, nem sempre a mulher negra ela conhece alguém no meio corporativo para indicar ela a determinada vaga. Então, eu acho que é preciso que os RHs das empresas tenham um olhar mais empático e entendam a realidade da população negra para conseguir absorver melhor. Outro ponto importante também, que é após a contratação, é imprescindível que esse profissional seja acompanhado por uma mentoria. Especialistas defendem que não basta só você ir lá e contratar o estagiário e manter ele lá naquele cargo sem dar uma mentoria, sem dar a oportunidade dele poder crescer no ambiente corporativo. E se você não der essa mentoria, provavelmente há uma grande chance dele ser excluído do cargo e não crescer, ou ficar só naquele cargo, ou não crescer profissionalmente. Aí não adianta de nada, porque aí você contratou e logo daqui a pouco esse funcionário, se não tiver uma mentoria, ele vai ser expulso ali daquele ambiente. E aí, falando nisso, a gente não pode deixar de falar sobre as iniciativas. A gente teve uma iniciativa recente do Magazine Luiza, que abriu vagas para trainees exclusivas para a população negra. A gente também teve a Bayer, que abriu vagas para negros, e teve também recentemente a Ambev, que abriu para estagiários negros. Esses são exemplos de como de mudança de comportamento das empresas e de que a gente que precisam ser valorizados. Enfim, e aí falando nisso, a gente não pode deixar de comentar sobre a polêmica por conta do programa de trainee do Magazine Luiza, que logo depois que foi anunciado, foi numa sexta-feira, aí nas redes sociais durante o final de semana teve assim um bombardeio de tweets assim falando mal do programa e tal. Aí foi uma puta de uma polêmica no momento. Aí teve a Defensoria Pública da União que entrou com uma ação depois civil pública para cobrar 10 milhões do Magazine Luiza por ter aberto o programa, enfim. E aí a gente, olhando para essa polêmica que gerou, uma polêmica que queria desqualificar a iniciativa do Magazine Luiza a ponto de dizer que aquilo se tratava de um racismo reverso, o que é um absurdo. Porque, primeiro, que racismo reverso não existe. E as pessoas precisam entender que racismo é definido por uma série de atitudes da sociedade que exclui historicamente um grupo social. Então, você querer dizer, é uma falácia você querer dizer que os brancos, que é um grupo social que goza de um privilégio claramente observado, é acometido por racismo. Então, querer desqualificar o programa, quer dizer que isso é um racismo reverso, para mim é um absurdo. E eu ainda vou falar mais. Isso me irrita profundamente, esse tipo de argumento, porque é uma falta de respeito, muitas vezes com a nossa luta, sabe? Com o sofrimento dos nossos ancestrais. Mas, enfim, isso daí dá pano para manga aí para outra discussão. Mas, enfim, concluindo a minha fala, o que eu quero dizer até aqui, o que é interessante mesmo seriam as empresas reverem as suas posições e encararem de fato, de frente, o combate ao racismo dentro das instituições e do mercado de trabalho. É preciso que as empresas tenham um comportamento interno. Só que para isso, parafraseando a diretora executiva do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, a psicóloga Cida Bento, que eu gosto bastante, muitas vezes, ela diz que muitas vezes vamos depender da caneta do homem branco, do incluído, para termos sucesso nas ações de inclusão. Então, que essa caneta do homem branco possa nos incluir mais, sabe, para que o reflexo de 56% da população ser negra, isso seja refletido dentro do ambiente corporativo também. A gente ainda tem muito o que lutar, muito o que alcançar, mas eu tenho muita, como a gente falou lá na frente, eu tenho muita fé na vida de que a gente vai conseguir
Eu acho que esse movimento que a gente está tendo hoje de discussão, de falar sobre o assunto, de debater, isso já é um grande avanço. Eu vejo muitos amigos brancos também entrando na discussão, e isso é muito bacana, e que a gente possa futuramente melhorar esse quadro de o mercado de trabalho, poder absorver mais e as nossas próximas gerações possam ter mais oportunidades e verem os seus iguais dentro também do ambiente corporativo. Que gostoso de escutar, Priscila, sério. Bom, abrindo um pouco a minha intimidade, eu tenho uma menina preta aqui na minha casa, criança negra de 10 anos, que em breve será uma mulher negra. E eu e a minha esposa, nós temos a mania, ou talvez o costume, de não chamar ela de princesa, de chamar ela de guerreira. Ela é a nossa guerreira, não é a nossa princesinha, é a nossa guerreira. Porque a gente sabe que ela vai lutar muito. Pri, para finalizar, eu queria que você falasse, e aí para todo mundo que ou tem ou conhece uma menina negra que está crescendo nessa nova sociedade, né? O que a gente deve fortalecer, o que a gente deve falar para ela, o que a gente pode contribuir para que ela cresça feliz, que é o mais importante, mas que ela cresça forte, que ela tenha uma adolescência e uma vida adulta mais empoderada. Bom, vocês pais, né, dessas meninas que estão chegando, têm aí uma missão muito grande. Não só os pais, mas todo mundo que tem, né? Eu acho que eu também ainda não sou mãe, mas tem meus sobrinhos e meus primos têm essa missão de criar eles, como você falou, com muita força, sabe? Poder mostrar para eles que eles podem ocupar qualquer lugar que eles quiserem, sabe? A gente tem que lutar, a sociedade está o tempo todo mostrando, querendo falar para a gente que a gente não faz parte daquele ambiente, que a gente não merece estar naquele lugar. Toda vez que a gente entra num ambiente e que nós somos os únicos negros, isso claramente é um recado da sociedade dizendo: você não faz parte disso. E a gente tem que muito lutar contra isso. Tem que ser muito forte, sabe, para conseguir não absorver, sabe, olhar e falar assim, entrar nesse lugar, e quando o ambiente quer dizer para você que você não faz parte daquilo, você fala: não, eu faço parte sim, eu tô aqui e eu quero trazer, e eu acho que muito mais importante, eu quero trazer os meus iguais aqui também. Então, a gente tem uma missão muito grande de fortalecer essa nova geração para que eles se sintam bem nesses ambientes. Eles precisam também entender que, se eles estão naquele lugar, eles são privilegiados e que eles têm a missão também de trazerem os seus iguais ali para dentro, para aquele mesmo ambiente. Então, eu acho que é isso. Acho que o que a gente tem que fazer acho que é dizer para essas crianças que elas podem estar em qualquer lugar, por mais que tentam, durante a vida, elas vão encontrar obstáculos, pessoas dizendo que elas não merecem estar ali, mas não, elas precisam ter a força e saberem que elas podem sim, e que elas devem, e que elas têm uma missão, sabe? Como eu tenho a missão de estar aqui, no ambiente onde eu estou, na profissão que eu estou, e fazendo as coisas que eu faço, e pensando que eu estou fazendo isso daqui para poder melhorar a minha próxima geração. Porque se eu estou aqui, é porque, gente, lá atrás, meus ancestrais lutaram muito. E muito mesmo, sabe? Eu gosto de pensar assim, toda vez que eu vou tentar esmorecer e, putz, estou triste, não vou conseguir e tal, eu falei, não, eu penso muito de, cara, é bem essa imagem, tipo, teve uma galera lá atrás que levou chibatada, entendeu? Que lutou pra cacete pra gente estar aqui. Então, se eu tô aqui, é por causa deles. Então, eu preciso ter força para continuar, para que a minha próxima geração avance muito mais. É importantíssimo eu estar hoje aqui, eu acho ainda muito pouco, e eu quero que a minha próxima geração faça muito mais. Então, a gente acho que tem que ensinar essa criançada a lutar sempre, e sempre de cabeça erguida, e seguir em frente. Porque a gente precisa, não sei em quantas gerações a gente ainda vai necessitar para não ter mais desigualdade. Acho que ainda é uma luta muito, muito longa.
E como é longa, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que continuar. É isso. Muito bom, Pri, excelente. Nossa. Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco emocionado. Quando você olha, você começa a lembrar, né? Cara, algumas vezes eu já parei e falei, cara, olhar para o lado, falar, pô, sou eu aqui, cara. E você tá cansado, tá desanimado, fala, não, eu vou ser o melhor dessa porra. Eu vou ser o melhor. Sim, é importante, a gente tem que ser. Não, tava lá, alguém apanhou pra eu estar aqui, cara. Uhum. Alguém apanhou, cara, entendeu? Eu já pensei isso. Essa imagem da chibatada tem que estar sempre na nossa cabeça. Alguém apanhou, cara, sabe? Nossa. Tipo, é surreal. A gente tá aqui por causa dessas pessoas, entendeu? E ainda tem, e é um absurdo a gente ainda ter que escutar, sabe, gente ainda da nossa geração querer falar que você não faz parte daquilo. Eu falei, caralho, mano, claro que eu posso, eu devo estar aqui. Eu preciso apanhar também, né? Eu tenho que apanhar. Exatamente, também. Tem que apanhar também, vocês não entenderam? É surreal, é foda. Eu tiro foda da... Não, deixa o foda. Eu tava falando tão bonitinho até agora, eu já deslanchei, Dá aquela cutucada. Ai, que coisa boa, gente do céu. Isso é bom. E aí, seu Adilson? Fechou? Cara, pra mim tá tudo lindo. Eu tô aqui fazendo um exercício. Coisa? Eu tô aqui fazendo um exercício muito grande de autocontrole, porque, de fato, eu que tenho um pouco mais de idade que vocês, uma diferença aí de 2 a 4 anos, tempo suficiente de quando eu vivi minha fase adulta, vocês estavam finalizando a adolescência de vocês, ter sido uma testemunha ocular dessas coisas que vocês estão dizendo, principalmente desse lance de vocês olharem assim pro lado e falar, puta, é só a gente, né? E é foda e muito bonito. E ver você perguntando pra Pri foi emocionante. Eu meio que disfarcei um pouco aqui, eu falei, não vou chorar, caralho, a câmera tá ligada. Ai, gente, eu acho que eu li muito. Não sei se ficou muito natural, mas eu não ia conseguir. Eu não vou chorar. Percebi que você acho que eu vou odiar quando eu ouvir, mas tá tudo bem. Gente, lindo. Lindo de ver, lindo, assim. Orgulho, esses bebezinhos, gente. Ai, Caxinha. Trocou nossa fralda, né, Caxinha? Lindo de ver, não tem assim, irreparável, irretocável e vai com foda e tudo nele. Não tem que ser. No final vai com foda mesmo. Você falando de chamar a Maria de guerreira, eu lembrei no período antes de eu ter reencontrado a Thaís, eu fiquei com a moça que ela era uma moça branca, mas o primeiro casamento dela tinha sido com um homem negro. E a filha dela tinha um black, assim, a coisa mais linda. E ela queria deixar o cabelo mais alisadinho para aparecer as meninas do colégio, porque elas eram princesas e ela também queria ser princesa. E um dia eu fui conhecer a família, tal, visita daqui, visita de lá. E essa é a parte mais chata do início de relacionamento, conhecer a família, uma porra, as mesmas histórias, tudo desde o começo, e você finge que é tudo surpresa. A vantagem de ter entrado na família da tia Cida é que não tinha que me contar nada. Eu já tava ali. A maioria você tava lá. Esse é meu primo, eu sei. Aquele também é primo, eu tô ligado. E aquela é a tia Naná, eu sei quem é. A tia Naná. Foi o maior lucro de todos, assim, ter entrado na família de vocês, já conhecendo todo mundo. Mas voltando lá pro caso. A menina, ela queria deixar o cabelo mais liso, e daí da vez que eu fui, eu queria meu cabelo mais liso pra ficar igual a princesa. Aí eu peguei ela tava fazendo lição de casa e tinha um atlas, e tinha o mapa do continente sul-africano, e eu falei assim, você percebeu que aqui é uma mulher com cabelo igual ao seu? E de fato, o continente africano, você olha ele assim, parece uma mulher com black, a coisa mais linda. Eu falei, você já percebeu que aqui, ó, é uma mulher com cabelo igual ao seu? Porque ela é rainha.
você não precisa ser princesa, é você que manda em todo mundo. Você já é rainha, elas são só princesas. Todo o palácio, quem manda é a rainha. Pode olhar lá as historinhas. Você já é a rainha. Aí tá bom. Aí acabou que não deu certo o trelelê entre nós dois. Meses depois, ela me manda o WhatsApp com a seguinte frase: olá, Dilson, te odeio. Aí eu perguntei: posso saber o porquê do ódio? Hoje é aniversário da Carol. E olha como ela quer participar da festa de aniversário dela. Ela comprou uma roupinha de princesa, mas ela pegou o black, armou o maior que pôde deixar, e quando a mãe queria colocar a tiarinha de princesa, ela falou assim: eu sou rainha, não quero nada disso. A mãe ficou puta, e a menina empoderada com seus 6 anos de idade, eu falei assim: pronto, já posso morrer hoje. Já plantei a sementinha. Já plantei a sementinha. Esse é o ideal. Porque foi aquilo, Pena Bruno, que a mãe não entendeu. A mãe não entendeu. Mas um dia ela entende. A menina ensina. Porque os mestres, a gente não herda a terra dos pais. A gente toma emprestado dos filhos. E é eles que ensinam pra gente como que tinha que ser usado o brinquedo. Porque a gente não sabe como que funciona. Coisa de preto ter bem menos que devia, e ainda assim ser o povo mais feliz. Coisa de preto fundar a academia e se chamar Machado de Assis. Coisa de preto ser um tal Luiz Gama, hoje o maior advogado do Brasil. Coisa de preto ser Barack Obama, coisa de preto ser Gilberto Gil. Isso é coisa de preto. De preto sim. Isso é coisa de preto. De preto sim. Para comer, para comer, para comer, para comer, coisa de preto que tem menos que divina, assim, ser o povo mais feliz. Coisa de preto é fundar a academia e se chamar Machado de Assis. Coisa de preto